Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala que é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Começando aqui um quadro que eu já queria fazer há um certo tempo, que é comentando sobre alguns lançamentos do mês. Aqui no caso, começando pelo mês de julho. Eu até gostaria de fazer uma coisa um pouquinho mais bem editada, tal, com passando trailer atrás e toda a firula. Só que eu vou fazer falando com a matéria que eu escrevi pro site do Mega. Quem quiser ler a matéria e conferir os trailers dos jogos que eu tô falando, vocês podem conferir em www.megascopio.com.br. Tem muito mais matéria lá, juntamente com toda a equipe. A gente tenta trazer muita informação, muito artigo e muito conteúdo. Então, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais o trabalho nosso lá no Mega. Enfim, vamos começar esse quadro aqui pelos lançamentos. Quem sabe eu vou tentar dar uma caçada em jogos indies, fazer uma outra lista e afim, sabe? Mas por hora vamos nesse formato, que é o que dá para fazer quando a gente compara tempo e disposição. Então a gente vai falar aqui sobre os lançamentos do mês. Eu separei alguns que acabam chamando mais a minha atenção e que eu acredito que mercadologicamente e por ser de grandes franquias terão um grande impacto na sua chegada, tá? Se eu esqueci algum, que pode ter acontecido, muito provavelmente, eu vou tentar aumentar essa lista para o mês de agosto. Mas vamos lá, começando aqui nos jogos, começando com o Patapom, que vai chegar, se não me engano, vai sair o Patapom 3, né? Aí vai sair o Patapom 1 mais 2 Replay para PlayStation 5, PC e Switch. Eu nunca joguei Patapom, mas me chamou a atenção, porque eu gosto muito de música. E o jogo ele tem essa pegada rítmica de você fazer as combinações dos botões, de você fazer esses combos musicais para você conseguir avançar na fase. Achei bastante interessante e fiquei curioso. Vamos ver, se tudo der certo eu vou tentar pegar uma versão de Patapom aí. Talvez eu queria jogar no Switch, na real, Patapom. Mas vou tentar pegar ver se eu consigo alguma chave para review dele, interessante. Porque aí dá para trazer aqui pro canal uma review do jogo e ele tem um visual que para mim é bastante chamativo. Eu acho que quem busca um visual 3D, sangue pulando na tela e etc, não vai gostar, logicamente, mas o visual do jogo é bacana, é inspirado e a questão musical realmente é o que mais me pega nesse jogo. Agora, seguindo aí para o próximo jogo, chegando no dia 11. Na verdade, quando esse vídeo sair, possivelmente o jogo já vai estar lançado. É o Tony Hawk Pro Skater 3 e 4, que vai ter diversos personagens aí. Para quem fez a reserva do Premium, vai ter o protagonista de Doom como skatista. Achei curioso. Inesperado? Não, mas curioso. E eu fico bastante feliz do jogo do Tony Hawk tá voltando, sabe, nessa nova formatação, trazendo visuais renovados, trazendo novos conteúdos. E eu digo porque, se não me engano, aqui nós teremos também novas pistas, né, para os jogadores. Então, isso é bastante interessante, que a gente estava sem franquias de skate. Eu me recordo bastante de ter jogado o Tony Hawk Wasteland no Xbox 360, se não me falha a memória. Mas meu contato parou por aí, né, nesses Tony Hawks, no BMX do PlayStation 1, que era de bicicleta, não era nem de skate. Joguei um pouco do Tony Hawk 3 e 4 também, no PlayStation 1 no caso. Mas acho legal esses jogos estarem voltando e o 3 e 4 vir na sequência com esse tanto de novidades. É um espaço que estava bastante vago, a gente teve ali o skate e outros jogos, mas que tentavam focar num realismo maior, né? De você, por exemplo, poder fazer a manobra controlando o pé do skatista e pipipipopopó. Não, aqui você vai pro lúdico. Você tem a manobra de skate, só que você vai muito mais num foco do lúdico para imersão no jogo do que você apelar para o realismo. E eu gosto disso. Irei jogar Tony Hawk, vai estar Day One no Game Pass. Então, vou tentar dar uma chance pro jogo. Eu não sou o tipo de pessoa que vai jogar Tony Hawk para fazer 100%. Eu curto muito mais esse tipo de jogo. Entrar numa pista aleatória, num modo livre e ficar brincando. Joguei a demo dele, achei muito legal e
que mantém as características que eu lembro do jogo, sabe? Que você pode elaborar as manobras, você pode elaborar a sua gameplay. Mas, se você quiser só jogar e ficar brincando ali, você também pode. Então, acho interessante. E vai chegar Day One no Game Pass, que nem eu falei. Nas demais plataformas, né, teremos PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S, Series X, Switch 1, Switch 2 e PC. Ou seja, tá chegando pra galera toda. E por ser um remake, né, um port de um jogo que já tem um determinado tempo, apesar das melhorias, eu acho que ele vai estar bem otimizado para todas as plataformas. Agora vamos aí para Destiny 2 Edge of the Fate. Eu coloquei o Destiny 2 aqui porque, sinceramente, não sei, eu não gosto de Destiny. Mas eu acho que é um jogo que tem uma comunidade bastante grande e que tá vendo se definhar aos poucos, né? Eu acho que o Destiny já não tem mais o mesmo impacto que ele tem antes. Logicamente, sempre vai ter aquele grupo que joga de forma assídua, da mesma forma que tem com o Gwent, por exemplo. Eu sei porque eu joguei durante muitos anos, deixei de jogar relativamente pouco tempo. E ainda assim, hoje eu sei que tem gente que entra pra jogar todo dia porque gosta, tenta baralho novo e investe tempo nisso. E assim eu acho que é o caso de Destiny também, né? A gente tem aquela galera que já deve ter um char bastante de nível alto, já deve ter vivido muitas experiências dentro do jogo, pegar toda a lore deve ser bastante divertido. Só que é um jogo que eu joguei Destiny 1. Não me pegou pela questão de ser um serviço, da vibe do serviço. O 2, pensando num jogador que vai entrar hoje, eu não sei se eu teria a pique de entrar, sabe? Se eu teria todo esse ânimo para jogar todo o conteúdo, sabendo do caminho para que o jogo vai, né? Ainda mais quando a gente pensa que quem tá desenvolvendo é a Bungie e os embrólios que ela se meteu com o Marathon, a relação com a PlayStation, então isso tudo me deixaria bastante seguro em relação ao jogo. Mas ok, eu acho uma adição interessante, por isso que ela veio para aqui na real, porque eu acho que a comunidade de Destiny é bastante grande e eu fico feliz de ainda estar saindo conteúdo que agrade uma galera assim. Eu gostaria muito, por exemplo, que ainda tivesse saindo conteúdo pro Gwent, e acho que é uma situação, não talvez, não é similar exatamente, mas são jogos que vai ter a sua data limite. Agora vamos para Donkey Kong Bonanza, saindo aí para Switch 2. Joguei o Donkey Kong Country, que saiu ano passado. Achei bastante legal o jogo. Meu contato com o Nintendo durante a minha vida quando criança / adolescente não foi grande. Eu fui jogar mais Nintendo realmente com o Nintendo Switch. E antes jogar de forma bem esparsa, assim, um Wii U, sabe? Mas não de ter em casa. Hoje, felizmente, tenho o Switch 1. E tive a oportunidade de jogar vários jogos da Nintendo e acho bastante divertido esses jogos. E assim, o Donkey Kong foi um jogo que, não vou falar que me surpreendeu, foi um jogo que eu achei legal, sabe? Side-scrolling, pipipi, popopó, eu tinha jogado outras coisas que talvez até se basearam nele mesmo para isso. Mas o Donkey Kong Bonanza, ele traz uma outra pegada, uma outra câmera, uma questão do 3D, de destruição de ambiente, de exploração, que eu acho que vai ser realmente um diferencial. Ainda acho que a Nintendo pratica preço abusivo? Acho isso uma bosta? Sim, acho. Só que o jogo, ele vai vender bem, eu acredito, sabe? É meio difícil não vender. Ainda mais porque ele é de um personagem querido, e ele tá chegando aí com bastante força devido às novidades que ele apresenta, que fatalmente acabam despertando curiosidade. Hunter x Hunter New Impact, chegando no dia 17 para PlayStation 5, PC e Switch. Esse jogo é um que eu falo facilmente para vocês passarem longe, porque eu já tive a chance de jogar ele lá na BGS do ano passado, em 2024. Junto com Double Dragon e outros jogos ali da Dark System. E ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Muito fraco no sentido de que a batalha dele se resume muito em quem consegue dar especial mais rápido. Então você tem uma série de barrinhas ali que você vai preenchendo, aí você engatou um especial. O primeiro cara que acertar um especial no oponente, que não é difícil fazer, tá? Tipo, besta de tudo de fazer.
Eu sou uma meba jogando fighting game. Eu não tenho tática de fighting game. Meu negócio é jogar mais jogo de tiro, jogo de história, RPG e etc. Mas, cara, esse jogo, ele é chato. Ele é chato e... Cara, pode ser que você fale assim, ah, mas eu gosto muito de Hunter x Hunter. Eu quero muito viver esse universo. Cara, você não vai viver. Eu acho que, primeira coisa, para um jogo de anime trazer o jogador pro universo dele, o que ele precisa fazer é contar uma história. E pra mim, não sei quanto a vocês, os jogos que traziam uma história significativa, quando eu tenho referência de jogos de anime, é aqueles jogos na pegada dos Narutos mais antigos, que você tinha uma exploração com o personagem pela vila, para aí então você entrar num momento de batalha e aí você ir desencadeando os acontecimentos. O que a gente vê hoje na parte massiva de jogos de anime é luta, cutscene, luta, cutscene, luta, cutscene. Isso foi uma... Nossa senhora, foi uma chatice, porque eu lembro de estar fazendo a review do One Punch Man. Cara, horroroso aquele jogo. Tipo, ruim demais. É porque nem história direito tinha. Era um personagem que você ia fazendo, aí você jogava uma luta, o cenário não tinha efeitos de destruição, e a gente tá falando de One Punch Man, que tem toda a questão do impacto e tal. E aqui, igualmente, eu acho que é um jogo que não fede nem cheira. Quem é fã pode falar, não, vou querer pegar porque sou fã, vai lá, cada um sabe o que faz. Mas é um jogo que, no geral, acho que dá pra passar batido de forma muito fácil. E vai sair pra PlayStation 5, Switch e PC. Vamos ver qual que é o próximo. Robocop. Robocop. Isso, eu ia ver quantos tem aqui. Tem uns 4 jogos pra comentar, mas esse vídeo acho que pode ficar um pouco mais longo. Não tem problema. Robocop Rogue City Unfinished Business. Chegando aí pra PlayStation 5, Xbox Series e PC. Ele é uma continuação de Rogue City. De Robocop Rogue City, que é um shooter muito interessante. Eu tô quase fechando ele no PlayStation 5. Comecei a jogar o Final Fantasy XVI e outros jogos. E aí ele acabou ficando um pouco para trás no backlog. Mas eu vou voltar para fechar ele. Se der, eu vou pegar essa do Unfinished Business. Porque ela vai ser uma história que se passa após o Rogue City. Que é você conseguir derrotar as gangues da cidade. Uma nova gangue aparece e tal. Então você vai estar lá batalhando com o Robocop novamente. Mas que eu acho que mecanicamente esse jogo ele se diferencia pra mim de qualquer shooter, porque ele consegue ambientar realmente você como Robocop, tanto que foi muito esquisito na... Eu sei que eu sabia que eu ia jogar com Robocop, mas eu fiquei curioso do nível de como que vai ser essa movimentação. Vai ser travada? Não vai ser travada? Como vai funcionar o armamento, a detecção de inimigos, etc. E ele funciona como você pode esperar. Isso que eu faço surpreendente, porque ele é um jogo extremamente cadenciado na sua movimentação, não dos inimigos. Então faz com que você tenha um certo cálculo ali para tirar, você pense em como você vai distribuir os pontos que você vai acumulando, e eu acho isso legal. Além do que a história ela consegue captar toda a essência do filme do Robocop, aquela essência dos anos 80, representada aquela delegacia americana, sabe, de corra que a polícia vem aí. Então assim, pode me pegar um pouco mais por conta da nostalgia também, mas eu acho que é um bom jogo e dentro do que a gente tem de shooter, ele consegue se diferenciar bem. Eu não sei se eu já comentei, mas ele é uma expansão / DLC do jogo base, só que ele é standalone. Então se você não jogou o Rogue City e quer jogar o Unfinished Business, vai lá, você consegue jogar. Mas volta para jogar o Rogue City que vale bastante a pena. Agora vamos aqui para Shadow Labyrinth. O Matheus, ele fez uma prévia, né? A gente fez uma gameplay já de Shadow Labyrinth e o texto tá no site do Mega, se vocês quiserem conferir. E eu confesso que a primeira vista desse jogo me soou bastante estranho, porque eu nunca imaginei Pac-Man Metroidvania. Aqui eu achei bastante inovadora a abordagem, tá mais séria do que antes, e eu acho que vai cair bem, sabe? Eu acho que vai atingir um público legal e vai sair para todas as plataformas também, o que vai ajudar bastante. Então é um jogo que eu tô curioso para ver como vai ser, muito mais pelo aspecto Metroidvania do que o Pac-Man em si, mas
Na minha curiosidade também acaba sendo alimentada de como que eu vou usar um Pac-Man em um Metroidvania. Então, achei, assim, deveras inteligente o que eles fizeram com o jogo de trazer um gameplay diferente. Aqui, quase fechando, a gente vai para o Shang Fallen Feathers, que ele também vai ser Day One Game Pass. Esse jogo eu tô um tanto quanto ansioso para jogar ele, eu quero ver como vai ser a gameplay dele. Tudo que eu ouvi sobre ele foi bastante positivo. Eu vi alguns vídeos de um pessoal que jogou ele na Summer Game Fest, alguns trechos que ele evoluiu bem graficamente, o design do jogo tá interessante, então assim, só do visual já dá pra ver que é um diferencial. Eu acho, vamos ver, ele é um jogo chinês, né, então vamos ver quanto da cultura chinesa que ele vai trazer também. A gente já teve aí o Wukong, que vai sair para Xbox também ainda esse ano. E ele se destacou por justamente trazer esses elementos não ficcionais, que eu quero falar, nesses elementos culturais, tradicionais da cultura chinesa, criaturas, etc. De uma forma bastante fiel, tomando suas liberdades ali, mas representando o país culturalmente. E aqui eu não sei se eles vão seguir essa mesma linha, mas parece uma coisa muito mais voltada para uma cultura com Dark Fantasy. O que me atinge mais do que a abordagem do Wukong, por exemplo. Eu gosto do aspecto e de elementos de Dark Fantasy. Então, acho que vai ser um jogo interessante, bastante desafiador, mas eu acho que é isso que a gente espera do jogo também, desde de quando ele foi anunciado. Toda a questão para mim acaba sendo alguns fatores de gameplay, que é, por exemplo, a gente tem Dark Souls, que é um jogo bem cadenciado, tanto no seu combate quanto o combate do inimigo. Aí a gente pode pensar em Bloodborne, que a gente vai ter um combate com ainda mais ação e mais agilidade. Sekiro focado na esquiva. E tudo isso estou falando sim da From Software, né? Que acaba sendo utilizada como um parâmetro. Mas o que a gente também vê é que muitos jogos que tomam inspiração no que eu diria que é uma base da From Software, eles acabam pegando elementos e trazendo muito mais um hack and slash, como foi o caso do Blades of Fire, né? Que foi lançado aí pelo estúdio que fez da Mercury Steam, que fez o Castlevania Lords of Shadows, que é um puta jogo, tanto um quanto dois. E ali, no Blades of Fire, pra mim, fica mais nítida a impressão de você querer trazer uma gameplay de hack and slash um pouco mais ativo, com a punição do Souls-like. E pra mim, Blades of Fire isso não caiu bem. Na minha review eu comento sobre isso, inclusive, se quiserem entrar no site do Mega. Então, assim, você tem uma linha muito tênue entre um jogo que usa muito hack and slash e pouco Souls-like, e isso acaba quebrando ele de alguma coisa, ou o inverso também, né? Apesar que o inverso é menos danoso. Mas voltando para o Shang Fallen Feathers, antes que novamente eu entre algum devaneio e comece a comentar sobre outra coisa, ele é um jogo que para mim tá flertando com esse aspecto do hack and slash. O que me deixa bastante animado, porque eu gosto desse aspecto mais ágil dos jogos. Então, vamos ver como vai estar, mas já de antemão o visual tá muito interessante e Day One Game Pass, né? Não tem muito o que falar, só instalar e boa. E, logicamente, depois do que eu jogar, eu vou trazer talvez umas primeiras impressões ou um Broken Review aqui para o canal também. E, por fim, né, no final da matéria que eu trouxe aqui para o site, nós temos o Ninja Gaiden Ragebound. O Ninja Gaiden Ragebound, ele vai ser desenvolvido pela Dotemu. E a Dotemu tem um histórico excelente de trabalhar com jogos nesse estilo 2D, side-scrolling e tal, né? E assim, o Ninja Gaiden, ele é uma franquia que se renovou bastante. A gente tinha ali até o 3, foi anunciado 4 remake do 2, remake do 1. O 2 também voltou, né? Então, assim, é uma franquia que tá voltando com bastante força e que tá tendo, acho que, o peso que ela realmente merece, porque é uma franquia extremamente importante dentro do mundo dos jogos e que tava esquecida aí há bastante tempo. E esse jogo, ele não vai focar, logicamente, no aspecto 3D, que nem foram os outros. Ele vai acabar focando um pouco mais na questão do pixelado, por ser o estilo que a Dotemu trabalha.
E acho que a gente pode esperar um trabalho muito bom, porque a empresa tem uma pegada legal de desenvolver seus jogos, tem um estilo muito próprio. A gente pode esperar uma gameplay polida, porque novamente é o que a gente já viu de outros trabalhos deles. E relacionado a essa franquia, logicamente, uma gameplay que eu diria no mínimo desafiadora, porque Ninja Gaiden realmente nunca foi fácil. E mesmo normal é aquele jogo que dá um trabalhinho de você zerar, sabe? Você tem que fazer algumas tentativas ali para fechar ele no normal, porque ele consegue manter um nível de desafio bastante alto. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Acho que eu até me estendi bastante nesse vídeo, mas quando for vídeo de análise, ou até mesmo de para comentar alguns lançamentos, eu vou me policiar menos no tempo. Eu tento sempre trazer em torno de, no máximo, 10 minutos e tal. Mas devido à natureza do vídeo, acho que eu vou me prolongar mais. Mas enfim, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha aqui. Mas enfim. Mas enfim, é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na nossa divulgação aqui. Acessem o site do Mega, www.megascopio.com.br. Também YouTube, Spotify, Instagram, vocês encontram lá com o Megascópio, sigam a gente lá, tenho certeza que vocês vão curtir demais. E deixa eu ver o que mais que eu tinha que falar. Comentários. Nos comentários, deixa aí o que vocês acharam da matéria, quais são os seus lançamentos favoritos do mês. E se o seu lançamento favorito do mês não está aqui, deixa aí pra gente trocar uma ideia sobre ele e eu ir aumentando a lista para os próximos meses ou fazer mais vídeos divididos talvez aí em primeira e segunda quinzena para tentar cobrir de uma forma um pouco mais completa os lançamentos do mês. Mas é isso aí, muito obrigado e até a próxima.